Olá pessoal, hoje eu quero ler aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo 15. E baseado no que eu vou ler aqui, eu vou fazer uma pergunta. Assim vai ser em todos os textos que eu vou ler aqui hoje. Então, eu vou começar por esse aqui, ó. Jeremias, capítulo 28, versículo 15. Está escrito assim: Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Então, baseado nesse texto, eu pergunto: até quando você vai confiar em falsos profetas? Ou nas mentiras que os falsos profetas falam hoje, no século XXI? Até quando você vai fazer isso? Essa é a pergunta. Agora eu vou ler aqui o próximo texto. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo... Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15. Então, está escrito assim, ó: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então a pergunta é: até quando você, hoje no século XXI, não vai se acautelar dos falsos profetas? Até quando? Porque a palavra do Senhor Jesus é para você se acautelar. Mas hoje eu vejo que muitos não estão se acautelando dos falsos profetas que existem por aí. Pelo contrário, estão dando confiança para eles. Esse é o grande erro. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vou por aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Então está escrito assim, ó: E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então a pergunta referente a esse texto é: até quando você vai deixar que homens que falam coisas pervertidas estejam arrastando você atrás deles? Até quando isso vai acontecer? Isso é o que você tem que responder. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim, ó: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então, a pergunta referente a esse texto é: até quando você não vai notar as pessoas que hoje provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que é a doutrina de Cristo? Até quando? Até quando você não vai se afastar deles? Até quando você vai ficar junto com eles? Essa é a questão. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Então está escrito assim, ó: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça
a favor de um em detrimento de outro. Então, a pergunta referente a esse texto é: até quando você não vai aprender que não se pode ultrapassar o que está escrito? Até quando você não vai aprender que não se pode ultrapassar o que está escrito? Porque o texto é bem claro que a igreja de Corinto não devia ultrapassar o que está escrito, segundo o exemplo de Apolo e Paulo. Então, essa é a questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Está escrito assim, ó: se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, até quando você vai estar tolerando tudo isso? Até quando você vai tolerar alguém que venha pregando outro Jesus ou espírito evangelho diferente? Até quando? Porque hoje o que mais se vê é isso. Pessoas tolerando de boa mente quem venha pregando um outro Jesus. Venha pregando espírito evangelho diferente também. E muitas pessoas toleram isso de boa mente, aceitam numa boa. Convivem numa boa com isso, como se estivesse tudo normal, e não está. Então, até quando? Essa é a questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim, ó: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, a pergunta é: até quando você vai aceitar aqueles que hoje te incitam à rebeldia? Até quando? Até quando você vai aceitar isso, esse tipo de coisa? Que é totalmente errado. Aceitar quem incita você à rebeldia é um erro que não é aprovado pelo Senhor Jesus em tempo algum. Então, você não pode aceitar, ou você não pode continuar aceitando aqueles que hoje te incitam à rebeldia. Isso é um erro espiritual gravíssimo que infelizmente muitas pessoas hoje no século XXI estão cometendo. Agora eu vou ler aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim, ó: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, até quando você vai ser levado por todo o vento de doutrina? O vento de doutrina é algo que vem pela artimanha dos homens, pela astúcia dos homens que hoje induzem ao erro. Então, até quando você vai ser levado por esses ventos de doutrina? Porque só existe uma doutrina para você e para mim, perfeita e eficaz para sempre, que é a doutrina de Cristo. Não substitua essa doutrina de Cristo por outra vinda de homens. Porque a quantidade de ventos de doutrina que existem por aí, aos quais muitos estão seguindo, está muito grande. Doutrinas erradas, doutrinas que induzem ao erro. Até quando você vai viver nessa condição? Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim, ó:
Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, até quando você não vai se acautelar de tudo isso? Porque, pelo que dá para perceber, muitas pessoas hoje não se acautelaram disso. Não se acautelaram dos cães, não se acautelaram dos maus obreiros e não se acautelaram da falsa circuncisão. Não se acautelaram mesmo. Esse é o grande erro. Então, a pergunta é, até quando você não vai se acautelar disso tudo? Porque se você não se acautelar disso, a sua vida espiritual vai ser levada por esses homens para o erro. Porque todos eles são falsos, fraudulentos. Então, você não pode continuar sem se acautelar desses homens. É preciso se acautelar sim, agora e sempre. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, ó. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então a pergunta é, até quando você vai ser enganado por raciocínios falazes? Por mentiras e sofismas também. Até quando? Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo enganadas por raciocínios falazes pronunciados por pastores, bispos e apóstolos. É verdade, pessoal, isso é o que acontece mesmo, sem dúvida alguma. Então, ele diz aqui, ó, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes já existiam naquela época. Hoje, existe muito mais. Então, é preciso que você entenda que você não pode se deixar ser enganado por raciocínios falazes hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim, ó. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então a pergunta referente a esse texto é, até quando você vai ser levado por homens que têm intuitos gananciosos? Até quando você vai ser pastoreado por pastores que têm intuitos gananciosos? Até quando você vai deixar isso acontecer? Isso é errado, é perverso, é algo inconveniente para você e para mim. Então, até quando você vai se deixar levar por homens que têm intuitos gananciosos? Essa é a questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então a pergunta é, até quando você vai viver sem estar se cuidando de você mesmo e da doutrina? Até quando você vai viver sem estar cuidando de ti mesmo e da doutrina? Até quando? É isso que eu queria saber, é isso que você tem que perguntar a si mesmo, para achar uma resposta eficaz. Porque não dá para você viver em Cristo sem cuidar de si mesmo e da doutrina. Não, você tem que cuidar de si mesmo e da doutrina também.
Isso é importantíssimo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Deixa eu ver. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então a pergunta que eu faço referente a esse texto é: até quando você vai estar falando algo que é inconveniente à sã doutrina? Que não tem nada a ver com a sã doutrina? Que é algo oposto à sã doutrina? Até quando você vai ficar falando isso? Ensinando também. Você entende a gravidade do que esse texto está falando aqui? Ele diz aqui, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito não poderia falar nada contrário à sã doutrina. Em tempo algum. Isso é algo gravíssimo e muitas pessoas hoje por aí, nas denominações, estão falando muitas coisas que não convêm à sã doutrina. Então, essa é uma questão a se pensar hoje, no século XXI. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, deixa eu ver, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu só ajeitar aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Então a pergunta referente a esse texto é: até quando você vai seguir as práticas libertinas desses falsos mestres? Que, dissimuladamente, eles conseguem introduzir heresias destruidoras por aí nas denominações. Até quando você vai seguir as práticas libertinas desses homens que são falsos mestres? É isso que nós devemos entender. Essa é uma pergunta que exige uma resposta de você e de mim. É muito claro, é muito simples isso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, até quando você vai viver sem dar crédito a qualquer espírito? Ou seja, você vai viver aceitando todos os espíritos? É assim que esse tem que ser o seu procedimento? Não. O seu procedimento não pode ser esse. Se você viver aceitando qualquer espírito, você está totalmente errado. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitas pessoas que não dão que dão crédito a qualquer espírito, essas pessoas se deixam envolver pelos falsos profetas que enganam elas, com esses espíritos aos quais eles vão colocar na prova. Então, isso é um erro que não pode continuar acontecendo. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na segunda epístola de João. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Onde está escrito assim, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então a pergunta é essa: até quando você vai ser cúmplice dessas obras más? Porque
você está dando lugar e ocasião, recebendo pessoas em sua casa que não trazem para você a doutrina de Cristo. Esse é o grande erro. Então, essas são as perguntas que eu quis fazer aqui hoje, através desses textos. Então, agora, eu espero que você possa refletir sobre isso, porque a sua vida e a minha vida tem que estar edificada em Cristo para sempre. E não podemos, em tempo algum, fazer nada que seja contrário ao que o Senhor Jesus quer que façamos. O que Ele quer que nós façamos é algo aprovado, é algo aprovado por Ele. Então, é isso que nós devemos fazer. Então, eu espero que essa mensagem possa servir para a edificação do corpo de Cristo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.